Vale para o Corinthians, que eu não sei até quando o Augusto Melo vai conseguir segurar o Ramon. Porque não foi só um 2-0, tá? Foi um jogo bem estranho. Foi um jogo bem estranho. Mas segunda derrota em casa, em 4 jogos. E assim, eu sei que o Corinthians tem problemas de elenco, tá? Eu sei que o Corinthians tem problemas de elenco. Mas ele não está encontrando soluções. E aí não me serve, né? E aí não me serve. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Pode ser que agora o Tite esteja esperando o Corinthians. E aí eu pergunto para você, torcedor do Corinthians. Você já perdoou Adelor Bach? Tá tudo bem para ele voltar? Eu aceitaria ele no Grêmio fácil. E acho que ele, se volta para o Corinthians, arruma a casa. O mesmo vale para Dorival Júnior. O Dorival, não peguem o exemplo da seleção brasileira. Ninguém deu certo na seleção. Ninguém daria certo na seleção. E ouso dizer que quase ninguém dará certo na seleção. Do jeito que é a seleção brasileira. É muito diferente o dia a dia de um clube. E os últimos exemplos de Dorival em clubes, eles são excelentes. Se não em desempenho, e você pode questionar, em escolhas, em alguma coisa, o cara foi campeão de tudo aí nos últimos anos. De tudo. Dos principais títulos, não foi campeão brasileiro. Mas ele ganhou, empilhou aí, Copa do Brasil, Libertadores. O São Paulo nunca tinha uma Copa do Brasil em 110 anos, é isso? De história. Foi campeão com o Dorival. O Flamengo ganha. Só o Jorge Jesus consegue uma Libertadores e uma Copa do Brasil e um brasileiro. Não sei o quê. Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores no mesmo ano. Coisa que o Arthur Jorge fez com o Botafogo aí também, mas foi o brasileiro. Né? O brasileiro e a Libertadores. Enfim. Cara, ele não tem pra onde correr. Eu sou um admirador do Thiago Carpini, tá? O Carpini não vai deixar o Vitória nesse momento, pela informação que eu tenho. O Sampaoli tá enfrentando o Santos. Caramba, tá difícil, né? Porque também... o Caixinha tá no mercado. Mas alguém vai pegar o Caixinha depois desse trabalho horroroso no Santos? Depois das entrevistas dele? Depois do último trabalho, do último ano de Bragantino, que foi péssimo, brigando para não cair? Não, ninguém vai pegar o Caixinha agora, né? Fernando Diniz. Esse é polêmico. Porque, cara, eu gosto muito do Diniz. Como pessoa, como personagem da bola. Os caras têm aquela máxima, né? A gente adora o Diniz no adversário. No nosso time a gente não gosta. E eu tô exercendo isso na prática, porque eu tô começando a pensar no meu e eu tô um pouco preocupado. Porque assim, cara, eu juro que eu gosto do Diniz. Só que o Diniz, ele tem um problema. Ele pode dar certo. Ele pode dar certo. Mas ele tem o tempo dele. O Fernando Diniz, ele tem o tempo dele. E não há tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Para começar uma temporada, eu juro para vocês que em algum momento, dependendo do elenco que eu tivesse, eu apostaria no Diniz. Mas, cara, nesse momento eu acho complicado. Você, torcedor do Corinthians, por exemplo, aceitaria o Fernando Diniz se o Ramon Dias caísse? É um cara que, assim, não é o cara emergencial. E eu sei que isso é uma merda, porque a gente deveria tratar futebol de outra forma. A gente deveria pensar futebol. A gente deveria imaginar, cara, quem é o cara que eu quero, que casa com as características do elenco, que vai potencializar alguns jogadores, que vai pegar um jogador da base, cuidar dele, como ele fez com o John Kennedy no Fluminense, que vai valorizar o estilo de jogo de cada atleta, como ele fez com o Paulo Henrique Ganso no Flu, nos grandes momentos, né? Como ele priorizou. Ele tinha o André, evidentemente, ele tinha um Nino na defesa, ele tinha bons jogadores. Mas, cara, ele fez aquele time jogar, e aquele time foi campeão da Libertadores com méritos, mas depois de muito tempo. O grande problema nosso é que eu e você queremos uma resposta agora. Nós queremos uma resposta imediata. O Corinthians precisa reagir. O Corinthians ganhou o Paulista e parou. Já tinha caído antes, né? Mas cai na Libertadores, daqui a pouco vai cair na Sul-Americana. O Corinthians parou de jogar. O Corinthians faz 2 grandes jogos contra o Palmeiras na final do Paulista. E deu. É isso, Corinthians. Eu esperava mais. Parou? O ano acabou? Ou vamos viver aquele mesmo inferno nesse ano?
vamos viver o mesmo problema todo ano. Vai flertar com zona de rebaixamento, vai ficar beirando ali, vai ser eliminado numa Copa daqui a pouco. Na verdade, uma pode nem classificar, que é na Sul-Americana. Na Copa do Brasil pode cair ali. Tem o Novo Horizontino. Quem me garante que o Corinthians vai passar no Novo Horizontino? Você tem confiança nisso? Eu não tenho. Eu não tenho. E aí, o que acontece? De novo, o Corinthians vai recomeçar um trabalho no meio da temporada. E aí não há tempo a perder. Porque aí você vai olhar para o brasileiro e já vai ter muita coisa para recuperar. Eu imaginava um Corinthians brigando pelas cabeças. Aí você vai falar assim, poxa, mas tem muito tempo, são só 4 jogos. É verdade. Só que assim, o tempo está passando. E a frase do Guardiola, no livro confidencial dele, é que você não ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas. Mas você sabe quem não ganha. Você perde o campeonato nas primeiras 10 rodadas. Você, obviamente, não define quem é o campeão nas 10 primeiras rodadas, mas você define quem não vai ser. A gente já viu recuperações incríveis em segundos turnos, como a do Corinthians ano passado, como a do Grêmio em 2010, como a do Inter recentemente, com 8, 9 vitórias seguidas. Meu Deus do céu, pá! Nunca de campeão. O campeão, ele sempre se mantém, desde o começo. Mesmo que nas primeiras rodadas ali, mas ele nunca fica muito abaixo. Você não vai ver um campeão não pontuando nas primeiras 5 rodadas e depois entrando no campeonato. Isso não existe. Então nós já estamos chegando à conclusão de que o Corinthians não vai brigar pelo brasileiro. Você do outro lado aí pode parecer que é óbvio isso, que é lógico isso. Eu de verdade pensava o contrário. Pensava que o Corinthians poderia brigar. Não que hoje estivesse sobrando, liderando o brasileiro, talvez não. Mas assim, do jeito que está jogando, com carências detectadas no elenco que não são de agora, essas carências. E aí o que fizeram os dirigentes na última janela? Nada. Uma reposição, que foi o Angileri, que na verdade foi uma necessidade, né? Extrema, que provavelmente o Ramon Dias olhou para o Augusto e falou assim, com o Bidu e o Hugo não vai dar. E o Palácios não existe. E não existe no sentido literal da coisa. Ele não existe como jogador do Corinthians. Não existe. Palácios não existe. Então resta apenas Bidu e Hugo para ser campeão. Não dá. Aí vem o Angileri. Ok? E eles não... Isso foi uma incompetência tremenda. Não identificaram que faltava mais coisa. Que o Garro já vinha se queixando de lesão. Que o Coronado é de vidro. Que faltam atacantes. Porque liberaram o Pedro Raul e daqui a pouco, ok, tem que liberar, e o cara não para de fazer gol no Ceará. Mas, e aí quem sobrou? O Hector Hernandes? Essa é a solução? Então tem muita coisa, e a defesa, né, gente? E a defesa, eles chegaram à conclusão que com essa defesa ia dar para disputar o campeonato? Os campeonatos? É isso mesmo? Não, vamos com o que temos. Tá bom. Então é isso. Aí o erro não é só do Ramon, tá? E é aí que eu queria chegar. O Ramon Dias está sendo pressionado. Ele realmente tem problemas desde o ano passado. Ele montou um time para ganhar o Paulista. E ele ganhou o Paulista. Ele cumpriu uma meta. Ok. Mas o trabalho de um técnico do Corinthians ele é mais do que isso. É cobrança, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. É pau. Não tem como. Nossa, mas ganhou o título paulista e já estão cobrando. Técnico do Corinthians, é assim que funciona. Então, ainda mais se você tem interferência nisso. Quando a gente vê o Corinthians em Copas tendo muitas dificuldades, mas muitas dificuldades, por erros do técnico, peraí. Aí agora, a gente tá vendo isso se perpetuar pelo brasileiro. Porque tinha uma coisa que o Corinthians tinha resolvido com o Ramon, que era a força de Itaquera. Pô, falei pra vocês aqui, o Corinthians do Mano Menezes, nessa última passagem, tomou 5 do Bahia. Perdeu pro Inter. Nem sei se era era o do Mano. Perdeu pro Inter, né? Quando o Inter nunca tinha vencido e ganhou lá. O do São Paulo, que é o Antônio Oliveira. O São Paulo ganhou lá. O Inter ganhou lá. O Bahia ganhou lá.
goleou o Corinthians. Então, isso aí mudou com o Ramon. O Ramon devolveu a força da Neoquímica Arena. O Corinthians passou a não ter dificuldades em casa. E agora? E talvez fosse uma das coisas que segurasse o Ramon. A gente sempre falou aqui, o Corinthians é muito forte em casa. Então, daqui a pouco nas Copas, pô, se atrapalha fora, resolve dentro. E agora? Perdeu pro Huracan. Aí, beleza, ganhou do Vasco. No Vasco. Olha onde está o Vasco. Perdeu pro Fluminense. E aí, se a gente pegar os jogos recentes, olha o que foi o derby, o último derby. É que tem o crédito do Paulista, né? E aí, não, peraí, ganhou no Allianz, isso aqui ganhou o Paulista em cima deles, tal. E esse último jogo, vocês viram o que aconteceu? Pois é. Vocês viram o que o Palmeiras fez agora contra o Inter? Contra o Inter. Tava ganhando de todo mundo. Campeão gaúcho. Amassou o Grêmio. Dobrou e botou no bolso. Nas finais do gaúcho. Invicto na temporada. O Palmeiras foi lá e ganhou lá. Naquele momento, o Palmeiras não estava bem. E o Corinthians se aproveitou e foi competente e tá tudo certo. Parou aí, Ramon? Parou? Não quero aqui dizer que é só o Paulistão. É do caralho. Era um título necessário, importante. Título é título. Tá na história. Beleza. Mas ainda assim, pro tamanho do Corinthians, é um estadual. É um estadual. O torcedor, ele comemorou, ele vibrou, ele... Beleza, mas o Corinthians tem 31 paulistas. 31. 31. Tá, Ramon? 31. Você acha mesmo que o torcedor ia querer parar nisso, no Paulista? Diretoria, vocês acharam que o elenco montado para ganhar o Paulista e não precisa mais. Então, assim, tem muitas coisas. Tem muitas coisas para serem revisitadas dentro do Corinthians. Uma delas, sim, é a comissão técnica. É a comissão técnica, sim, óbvio. É óbvio que é a comissão técnica. Porque não é possível que todo jogo, todo santo jogo, o cara me meta 72 atacantes, se ninguém para armar o jogo, fica empilhando cruzamentos e acha que vai resolver. Cara, isso é de uma pobreza tática que, porra, eu não sou mais estudioso que ninguém, é óbvio. Olha a biografia dos caras que estão lá, e não é possível que eu e você vejamos isso e eles lá não conseguem ver. Não é possível, gente. De verdade. O Abel Ferreira esses dias me meteu na coletiva, né? Eu acho que eu sou o melhor treinador do que vocês. Claro que ele é. E olha que eu tô falando do Abel, mas é claro que ele é. Mas muitas vezes eles erram também. E a gente tá aqui para isso. Agora o Ramon, pelo amor de Deus, ele erra demais. Porra, tem jogo que tu olha e vê assim, cara, ele não vai fazer isso. Ele não vai botar 3 zagueiros num time que nunca jogou junto. Toma 3-0 do Barcelona. Ele não vai botar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro descaracterizando o meio do time contra o Flamengo fora de casa. Fez isso. Então o Ramon tem umas coisas que, assim, elas são meio óbvias, são meio beabá, assim, que, porra, não pode ser, né, cara? Não pode. Hoje a gente tá muito errado, que não é possível que eu daqui consiga enxergar e ele não. O Edson aqui faz uma pergunta boa. Mas tem meia armador para jogar? O que aconteceu? Pô, chegou até a virar polêmica em determinado momento. O que aconteceu com o Memphis de camisa 10? O que aconteceu com essa história? De que o Memphis poderia ser esse cara. Testou, acho que deu certo. E aí também se verifica uma dificuldade no elenco, né? Ele testou o Bidon de novo. Que na verdade entrou. O jogo hoje foi um 4-3-3. 4-3-3. 3 volantes, 3 atacantes. Ai.
Enfim, eu tô aqui de olho, tá? Eu tô aqui de olho em relação ao... Deixa eu ver se alguém me respondeu, tá? Deixa eu ver. Recebi uma informação já, tá? Recebi uma informação aqui. Olha só. Deixa eu falar uma coisa, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chamei 3 fontes e uma já me deu uma resposta que eu não esperava, tá? Eu fiz uma pergunta dizendo se era possível a queda do Ramon Dias e a chegada do Dorival Júnior, tá? Resposta que eu recebi em relação à queda, nenhuma ainda, tá? Mas a fonte só quis me responder o seguinte, que o Fabinho gosta muito do Dorival Júnior e trabalhou com ele no Flamengo, tá? Eu tô falando de fonte conservadora, tá, gente? Não quer dizer que o Dorival tá chegando, não quer dizer que o Ramon vai cair agora. Mas eu tô falando de fonte que eu esperava a resposta de que não, o trabalho segue, tá tudo certo, não há nenhuma ressalva, tá? Vamos aguardar as outras fontes responderem, mas dentro do CT Joaquim Grava, nós temos um elenco dividido em relação ao Ramon Dias e o Emiliano. Não sei se vocês repararam a cara do Ramon e do Emiliano no banco de reservas hoje. Tem muito jogador insatisfeito, e jogador que não joga nada que está insatisfeito, tipo o Thales Magno. O Thales Magno entrou e ficou com medo da bola. O Thales Magno entrou e ficou com medo da bola, baixou a cabeça, não entendi nada. Esse é um dos insatisfeitos. Enfim, na diretoria do Corinthians, há uma divisão em relação ao Ramon. O Augusto não é fã do Ramon Dias, mas bancou o Ramon e ia demiti-lo em caso de perda de título do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Mas agora nós temos uma coisa, né? Eu não estou dizendo aqui que o Ramon caiu, tá, gente? Nem que vai cair hoje. Até porque quando eu falar isso, eu vou falar com todas as letras e estou esperando. E não falaria isso só com uma fonte dizendo, a não ser que seja uma fonte realmente poderosa, tá? Estou aguardando outras fontes responder a situação do Ramon. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o Ramon não tem a confiança de todos no CT, todo mundo sabe. Só que a pessoa que mais banca o Ramon gosta muito do Dorival, que se chama Fabinho Soldado. Isso me falaram agora, tá? Isso me falaram agora. A pessoa de Fabinho Soldado, que é exclusivamente a pessoa que mais banca e segura a onda do Ramon Dias e do Emiliano no Corinthians, tá? Gosta demais do trabalho do Dorival Júnior. Gosta demais do trabalho do Dorival Júnior, tá? Vocês sabem, né, que o Dorival foi o primeiro entrevistado desse canal, que eu tenho uma ótima relação com o Dorival Júnior, né? Não vou chamar ele agora porque não faz sentido, o Ramon ainda segue no comando do Corinthians, mas é um nome interessante e é um treinador que quer treinar o Corinthians. Ele quer ainda, na carreira dele, treinar o Corinthians. Um dia, ele me disse, esse dia vai chegar. Ele falou isso para mim um dia, tá? Ele falou isso para mim um dia. Nem sei se eu... Faz tempo também que ele me falou isso, na época do Duílio, né? Antes dele ir para o São Paulo, ele me falou isso. Um dia vai chegar, né? Um dia vai chegar. Agora, o treinador, né? O profissional que mais banca, o Fabinho Soldado, gosta muito do Dorival. Isso foi uma resposta, tá? Isso foi uma resposta que me deram agora aqui em uma das fontes. Eu vou guardar as outras fontes
me chamarem. Enquanto isso, né, eu vou trazer esses bastidores para vocês. Vamos lá. Coisa que vocês também já sabem, porque eu não preciso de uma derrota para falar aí coisas, né? Eu falo quando vence também. O Ramon não agrada todo mundo no clube. As críticas são pesadas lá dentro em relação ao trabalho dele. Ele só se segurou no comando por conta do título paulista contra o Palmeiras, né? E foi um baita título. E ele tem o seu mérito, aquele jogo lá, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele foi humilde, né? Colocou o time para jogar atrás da linha da bola, o Romero para fechar a subida do Piquerez, jogou por uma bola e a estratégia deu certo, tá? Parabéns por isso. Só que eu acho que a gente não tem que ter esse discurso conservador, nem de dirigente, nem jornalista. Não é porque tem jornalista que acha um absurdo falar em demitir um técnico depois de um título. Qual o problema? O Corinthians não vai para lugar nenhum com o Ramon Dias. Até porque já não ia para lugar nenhum. O Corinthians só foi campeão paulista porque é uma competição de tiro curto, onde as outras equipes estavam se encaixando e o Corinthians já vinha encaixado de uma reta final de Campeonato Brasileiro. O Corinthians era o favorito e confirmou o favoritismo com o título. E o Corinthians vive, eu tenho falado aqui para vocês, dos lampejos do Memphis, do Yuri, do Garro, do Hugo e o Carrillo, que esse é o jogador mais importante taticamente do Corinthians. Mas a questão é o seguinte, quando o Yuri Alberto, né, ele tá nos seus jogos de um jogador limitado. O Yuri Alberto, assim, é que tem torcedor que não é difícil. O Yuri Alberto não é jogador de seleção, não é jogador de Europa. O Yuri Alberto é um valente. O Yuri Alberto é um Mirandinha da vida, entendeu? Que faz gol, mas tem suas limitações. Mata a bola na canela, chuta a bola na lua, escorrega, né? Cai de bunda no chão, enfim, enfim, é o Yuri Alberto, velho. Então, assim, quando o Yuri Alberto não tá fazendo gols, não tá feliz, não é? E aí sobra tudo pro Memphis, porque o Garro não tá jogando. O que é o Corinthians sem o brilho dos seus principais jogadores? Porque os jogadores estão aí para isso? Estão, mas futebol é coletivo, Não dá pra gente ficar vivendo o tempo todo dependendo do Memphis, uma Memphis dependência. Porque o Memphis, até fisicamente, não segura a onda para toda rodada, para todo jogo. Então o Corinthians não pode esperar mais. O Corinthians já esperou muito em relação ao Ramon Dias. Agora, só que tem um problema. O presidente do Corinthians está mais preocupado com ele do que com o clube. O presidente do Corinthians está mais preocupado com o cargo dele do que com a situação do Ramon Dias ou a situação do Corinthians em campo. O nosso pré-jogo hoje foi na delegacia. O pré-jogo do corintiano hoje foi na delegacia. Onde estava a imprensa que cobre o Corinthians hoje, à tarde? Estava na Neoquímica Arena, com entradas ao vivo, falando que ia ser esse jogo Corinthians e Fluminense? Não. Né? Estava na delegacia, porque o presidente do Corinthians é investigado e estava lá prestando depoimento. Esse presidente está tentando fechar, vou colocar entre aspas, acordos com a Renovação e Transparência, que tanto ele criticou, convidando inclusive vários da Renovação e Transparência para trabalhar no mandato dele para ver se ele... Por que eu estou falando isso, gente? Entenda por que eu estou falando isso. Ele está convidando vários, ele convidou o doutor Jorge Calil para ser o chefe do departamento médico do Corinthians. O doutor Jorge Calil, baita médico, um dos melhores do Brasil. Só que o doutor Jorge Calil sempre foi do outro lado. Nunca foi do lado do Augusto. Só para você ver a que ponto chegou o Augusto Melo. Ele está preocupado com o cargo dele, as contas que vão ser votadas, o impeachment que vai ser votado. Ele não está nem aí, meu irmão. Se o Ramon perdeu o grupo, se o Ramon não substitui bem, se o Ramon não escala bem. Essa é a situação hoje do Corinthians. O Fabinho hoje manda em tudo lá, faz o que quer, e agora me surge uma esperança aqui de uma fonte importante que me responde, que é uma fonte conservadora, que diz, Samir, o Fabinho gosta demais do Dorival, trabalhou com ele no Flamengo. É uma esperança.
Fiel, o ambiente no vestiário do Corinthians ficou tenso e silencioso após o jogo. Alguns jogadores se mostram incomodados com as decisões da comissão técnica e internamente já se fala em mudanças urgentes no desempenho da equipe. Fiel, não é de hoje que a torcida cobra uma atitude maior do time do Corinthians dentro de casa. Com esse elenco que é forte, não dá pra perder ponto dentro de casa assim. Fiel, a diretoria do Corinthians fica dividida e já pensa até em iniciar uma conversa com Dorival Júnior. Fato é que o treinador está desempregado e talvez seja uma hora boa para tentar o técnico e não perder a oportunidade. Mas quero saber a opinião de vocês, se é uma boa para o Corinthians uma troca de técnico ou se vocês acham que o problema é maior. Mais um tropeço no ciclo de Ramon pode acabar antes do previsto. E aí, Fiel, você acha que Dorival Júnior seria um bom nome ou ainda acredita no trabalho de Ramon? Tá ficando cada vez mais complicado segurar. E fica ligado aí que no próximo vídeo vou trazer mais informações sobre o Corinthians, incluindo o mercado da bola, DM e movimentações da diretoria. Fiel, o momento é delicado, derrota em casa, pressão nas arquibancadas e agora os bastidores ficaram agitados. Será que vem mudança no comando ou o presidente, que está passando por uma situação complicada política, não vai conseguir lidar também com a situação de dentro de campo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Valeu, Fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!